porque o Flávio Bolsonaro vem incluindo e falando do Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, nos seus discursos, e Tarcísio também falou ontem. A gente vai ouvir o que ele disse. Ao Bolsonaro, que eu sou grato ao Bolsonaro, eu tenho essa lealdade, é inegociável. Ele disse, né, o Flávio, da escolha que o Bolsonaro fez pelo nome dele. E é isso, o Flávio vai contar com a gente. O Flávio tem uma grande responsabilidade a partir de agora, ele se junta a outros grandes nomes da oposição que já colocaram seus nomes à disposição. A gente tem o Romeu Zema, a gente tem o Ronaldo Caiado, acho que outros nomes vão aparecer, a gente pode ter aí o Ratinho Júnior, todos extremamente qualificados. E a responsabilidade que recai sobre os ombros dele agora é discutir o futuro do Brasil. É estabelecer um plano de consenso que pense, que olhe aí o futuro do... É isso, né? Então, parece que agora combinados. E também, num passado muito recente, a questão ali do embate entre Tarcísio e bolsonarismo ficava mais entre Tarcísio e Eduardo Bolsonaro, que agora está quietinho lá nos Estados Unidos, desde que Flávio torna-se o pré-candidato oficial, nesse momento, de herança política de Jair Bolsonaro, né, Felipe? E agora entre Flávio e Tarcísio parece que está tudo bem, por enquanto. Eu achei que essa declaração do Tarcísio foi bem dúbia, né? Porque ao invés dele ressaltar e destacar o Flávio Bolsonaro, ele começou a falar das outras qualidades de outros possíveis candidatos da direita. Então foi uma declaração que é leal ao Jair Bolsonaro, né? Que é grata ao Jair Bolsonaro e iria apoiar o Flávio Bolsonaro. No entanto, há outras qualidades, há outros candidatos de qualidade, como Zema, como o Caiado e como o Ratinho Júnior, né? Então, realmente, se vê que aquela matéria que a gente deu ontem aqui, né, dizendo que, se não me engano, a coluna do Igor Gadelha, né, dizendo que a ordem era exatamente fazer com que os assessores do Tarcísio de Freitas continuem lutando debaixo dos panos, né, para viabilizar o nome dele, até porque a gente não sabe se o nome do Flávio Bolsonaro vai ficar até o final. Ao que tudo indica, pode ficar até o final, ou pode também deixar de ser a cabeça de chave, passar a ser candidato a vice-presidente, né? Mas essa ideia de continuar a movimentação, continuar a mobilização, continuar os acordos, né? Na meu modo de ver, fica ainda mais viável, né? E fica muito mais claro ainda com essa declaração do Tarcísio, né? Então, não achei uma declaração assim tão efusiva, né? E tão clara e direta em apoio ao Flávio Bolsonaro. E é bom lembrar, Nath, que os conflitos que a família tinha em relação ao Tarcísio de Freitas, né, ele ficou à mostra quando foi divulgada aquela conversa do Eduardo Bolsonaro com o pai, né, em que o Eduardo Bolsonaro falava ironicamente para o pai: tá bom, pai, o Tarcísio ele faz todas as suas vontades, o Tarcísio cumpre todos os seus pedidos, né, aceita todos os seus pedidos, ou seja, dá para ver claramente que o Tarcísio de Freitas tem uma postura muito independente em relação ao Bolsonaro e em relação à família, né? Não atende todos os pedidos do Bolsonaro, não. Talvez isso tenha feito com que o Jair Bolsonaro também tenha indicado o Flávio Bolsonaro, ao invés de ter manifestado apoio ao Tarcísio de Freitas, né? E para o Valdemar da Costa Neto, né, é muito bom ter um cabeça de chave, né, ter um cabeça de chapa para poder fazer e continuar tendo a maior bancada, uma das maiores bancadas do Congresso Nacional, né? Então, são questões assim interessantes, né? Mas a declaração do Tarcísio, em modo de ver, né, é uma declaração dúbia, né? Não é uma declaração de apoio direta e clara ao Flávio Bolsonaro, não. Declaração dizendo: eu estou junto com esse projeto, mas não é especificamente apoiando o Flávio como uma cabeça de chapa, né? Claro, o Tarcísio, assim como todos nós, também está acompanhando as pesquisas. O Datafolha também, de hoje, nesse novo recorte, trouxe que num segundo turno, Flávio Bolsonaro com Lula perderia assim com 15 pontos percentuais de diferença. Já Tarcísio chegaria bem próximo, perderia ainda, mas chegaria bem próximo. Então, é claro, ele sabe que as pesquisas estão a favor dele, né? E também de outros nomes como Michele Bolsonaro. Para falar de família, a Michele é esse nome que continua
performando muito bem. Vamos continuar nesse assunto de Tarcísio e Flávio Bolsonaro, Felipe? E enquanto você falava, eu fui procurar aqui no tablet justamente a coluna do Igor Gadelha, que também hoje já traz novas repercussões. E agora a gente vai falar dessa outra matéria aqui do Metrópolis.com, vindo da redação de São Paulo, do estado onde Tarcísio de Freitas é o governador. Matéria do Ramiro Brits e também do Vinícius Passarelli. Aliados de Tarcísio apostam em cortina de fumaça de Flávio Bolsonaro. Olha só, descendo aqui, a gente acompanha mais informações aqui, uma das fotos daquelas manifestações emblemáticas ao longo de 2025 que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez antes de ser colocado em prisão domiciliar, com o Tarcísio ali fazendo esses discursos, né? Esse foi daquele dia em que o Tarcísio chama Alexandre de Moraes de ditador, ele dobra ali a aposta e reforça o discurso, um discurso religioso, e também ao lado de Silas Malafaia, que está ali ao fundo, outro grande aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí na matéria do Ramiro e do Vinícius tem o seguinte, abre aspas, ou abre aspas não, né? Enfim, vou ler aqui a matéria deles. O anúncio de que Jair Bolsonaro escolheu o senador Flávio Bolsonaro para concorrer à presidência da República em 2026 arbitrou uma disputa familiar entre a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e os filhos do ex-presidente e encurralou outros presidenciáveis da direita, em especial o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Mesmo assim, aliados do governador acham que é muito cedo para dizer os reais efeitos da pré-candidatura do filho 01 do ex-presidente. As declarações claudicantes de Flávio geraram a impressão de que a decisão é frágil. Após o anúncio de que concorreria a presidente, o senador carioca disse que haveria um preço para desistir da disputa e, menos de 24 horas depois, afirmou que a decisão era irreversível, assim como a gente já pontuou aqui também. Segundo pessoas próximas ao governador, o anúncio pode servir como cortina de fumaça e evitar que Tarcísio tome pancada da oposição e até de aliados interessados no espólio político dele em São Paulo. O nome de Flávio no holofote acalmaria os ânimos de uma disputa pela sucessão no Palácio dos Bandeirantes, pelo menos até as primeiras semanas de janeiro. Interlocutores dizem que Tarcísio deve ainda articular com dirigentes partidários do Centrão, que não escondem a preferência pelo governador de São Paulo, na cabeça de chapa presidencial, sobre quais devem ser os próximos movimentos dele e do grupo. No sábado, dia 6 de dezembro agora, durante a agenda no interior de São Paulo, o governador passou o dia em conversas no telefone. Nessa segunda-feira, Tarcísio rompeu o silêncio e se manifestou pela primeira vez sobre a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, a gente acompanhou agora há pouco. Ele disse que manterá a lealdade a Bolsonaro, declarou apoio ali a Flávio, mas afirmou que outros candidatos da centro-direita vão colocar seus nomes no páreo, como os governadores Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Ratinho Júnior, como o Felipe bem pontuou aqui. Descendo um pouquinho mais, só para a gente concluir aqui, e claro, depois acesse ao metrópolis.com para ter todas as informações aqui da matéria dos meninos lá de São Paulo. Até o momento, a pré-candidatura de Flávio animou o bolsonarismo raiz, que compõe a base de Tarcísio no governo paulista, mas não agradou caciques do Centrão e boa fatia do empresariado e do mercado financeiro, que também prefere o governador paulista. Na sexta-feira, após o anúncio de Flávio, o preço do dólar disparou e a Bolsa de Valores caiu 4%. Felipe, é claro que, além das pesquisas, essas decisões fazem preço, né? Movimentam o mercado financeiro. E o mercado financeiro faz barulho e também baliza as decisões das campanhas, né? Claro, a gente não está falando de campanha aqui ainda, as campanhas só começam em 2026, mas isso tudo é bastante importante. Se o mercado financeiro está ou não junto, isso também baliza muito a escolha de um novo candidato, né? Exatamente, né? Para onde vai o mercado, né? O mercado financeiro vai para qual lugar, vai para qual apoio, né? O nome do mercado financeiro era o Tarcísio de Freitas, pela certeza, né? A Faria Lima queria o Tarcísio de Freitas. Mas é bom lembrar, Nath, uma coisa que eu gosto de falar sempre, né? É que o mercado, às vezes, falta voto para o mercado. Eu lembro que na eleição de 2018, o mercado não queria o Bolsonaro, né? O mercado queria o Meirelles, que não teve nem 3% dos votos, né? Depois o mercado foi para o Alckmin, que não teve nem, se não me engano, 2% dos votos em 2018, né? Ou seja, o mercado, ele costuma errar, né? O mercado, às vezes, faltam votos para o mercado, né? Então, às vezes, a gente gosta de falar que o mercado apoia
tem grande chance de ganhar as eleições, mas, na verdade, quando você olha para o resultado das eleições, né, não é bem assim, não. Né? Pelo contrário, né? Não é por aí, não. Né? O mercado não queria o Bolsonaro em 2018, o Bolsonaro ganhou as eleições em 2018. O mercado não queria a Dilma Rousseff em 2014, né? Queria o Aécio, no caso, né? A Dilma ganhou as eleições em 2014, né? Ou seja, o mercado, falta muito voto para o mercado. O que é o mercado, afinal? O que é o mercado? Onde está o capital? Onde está o dinheiro? Né? É o quê? É uma figura clara, né? Ele vota o mercado. Então, às vezes a gente coloca muita força no mercado, mas o mercado não garante eleição, não. Se garantisse as eleições era fácil, né? Colocaria um banqueiro para ser candidato a presidente da República. Já tivemos inúmeros banqueiros, né? O Meirelles foi o último que eu lembro que concorreu, né? E não teve nem 3% dos votos, né? Então, para onde vai, né, os eleitores, né? Realmente é uma incógnita, né? Eu não sei, por exemplo, que se... E uma ponto que eu destacar aqui, Nath, que eu acho importante, né? Você falou da polarização anteriormente, né? A polarização, para mim, ela é fictícia, né? Quando você pega o resultado das eleições, né? Um pouquinho mais de um terço votou no Lula, um pouquinho menos de um terço votou no Bolsonaro, e um terço votou nulo, branco, ou se abstiveram. Né? Ou seja, 2/3 não querem o Lula e 2/3 não querem o Bolsonaro. Né? Às vezes surge um candidato aí que tem mais permeabilidade em vários setores da economia, na população em geral, dialoga com a esquerda e com a direita. Né? Essa pessoa, às vezes, consegue ter mais voto do que o esperado. Né? Então, na minha opinião, os eleitores, né, e os partidos políticos, né, sabendo que os eleitores vão se movimentar no ano que vem, né, vão colocar essa equação na mesa. Né? Poxa, com o Bolsonaro, com o Bolsonaro fora da disputa, o Flávio Bolsonaro encarna os ideais do bolsonarismo 100%? Não sei. Pela crítica inicial, eu vejo que não. Né? A Michelle Bolsonaro, por exemplo, ela encarna muito mais os valores de bolsonarista do que Flávio Bolsonaro. Né? Ou seja, a direita é maior do que o Bolsonaro? Certamente é. Né? Às vezes o candidato como Tarcísio de Freitas ou Ratinho Júnior, que consiga dialogar tanto com o centro, quanto a direita, quanto com parte da esquerda, pode ser muito mais viável eleitoralmente e conseguir se viabilizar, né, do partido para disputar as eleições do que o Flávio Bolsonaro, do que até o próprio Lula. Né? É bom lembrar isso. Né? As pessoas estão colocando Lula como já certo que ganhou as eleições, né? Certo que vai disputar a eleição. Eu não daria tanta certeza assim, não. Se eu fosse Lula e visse, poxa, estou 15% acima do Eduardo Bolsonaro, por que não eu saio agora da disputa, né, por cima, ia ganhar as eleições e coloco outro candidato que tem uma permeabilidade, né, muito maior do que o meu nome, né, ou do que outro nome da esquerda. Né? Então tem muita água ainda tem muita coisa para acontecer ainda. E Felipe, é bem o que os repórteres aqui de São Paulo trouxeram, né, sobre o Tarcísio, que é aquela coisa de lençol curto, né? Que você cobre ali o braço e descobre o pé. Então o Tarcísio está performando bem nas pesquisas para a presidência, mas talvez seja um cenário muito certo dele ganhar em São Paulo de novo, a reeleição. E aí parte, claro, ou de uma decisão dele, né, e romper ali com o bolsonarismo no sentido de não vou aceitar ser candidato para a presidência porque eu quero ganhar o governo de São Paulo, e talvez isso possa configurar um rompimento com o bolsonarismo. Né? Se o plano do Bolsonaro é colocá-lo na cabeça de chapa lá em 2026 e ele disser não porque ele quer vencer em São Paulo, é a coisa do lençol curto que a gente vai ver acontecendo em outros estados também, né? Com esses governadores todos aí que também podem disputar a reeleição. Não é o caso do Romeu Zema, que ele já foi reeleito, mas é o caso de outros candidatos ali ou pré-candidatos, né? Diga, Felipe. Agora uma questão aqui. Imagina só se o Ratinho Júnior sai candidato a Uruguai. Imagina só se o Ratinho Júnior sai candidato para a eleição pelo PSD e o Republicanos decide apoiar o Ratinho Júnior. Né? Como que vai se portar o Tarcísio de Freitas em relação ao apoio do seu partido ao Ratinho Júnior? Com toda certeza, o Tarcísio vai ficar em péssimos lençóis, né? E a tendência, no modo de ver, é o Tarcísio ficar neutro numa chapa em que quem encabeça pelo PL
seja o Flávio Bolsonaro. É isso mesmo. Vamos seguir aqui, mudar um pouquinho de assunto, Felipe. Mas, claro, falando do cenário político. Agora a gente vai falar